Concordância do verbo ser. Concordância verbal é a igualdade de número e pessoa entre o verbo e seu sujeito. Só que o verbo ser, ele tem uma diferença. Essa igualdade ocorre tanto com o sujeito, como também com o predicativo do sujeito. Ah, mas como que eu vou saber quando eu tenho que concordar com o sujeito ou com o predicativo? Primeiro, a gente precisa saber a estrutura de uma oração, que é sujeito, verbo e predicativo do sujeito. Quando a gente tiver na oração a pessoa, ou seja, um pronome pessoal, a gente vai concordar sempre com a pessoa. Por exemplo, os professores são o maior bem da escola. Qual que é o nosso pronome pessoal? Os professores. Logo, o verbo vai se ligar a ele, ou seja, fica são. Segunda frase. Seu medo eram suas tias. Qual é o nosso pronome pessoal aqui? Suas tias. Seu medo eram elas. Então, o verbo vai se ligar às suas tias. Vejam que no primeiro exemplo, o verbo se liga ao sujeito e no segundo, ao predicativo do sujeito. Tá, mas e quando eu tiver dois pronomes pessoais na mesma oração? Com qual que eu tenho que ir? O verbo vai sempre concordar com o primeiro, ou seja, com o sujeito. Nós não somos como eles. Temos dois pronomes, nós e eles. Eu vou ligar ao primeiro, ao sujeito, nós. E quando tivermos concordância com coisas, a gente sempre vai concordar, o verbo, no caso, com o que se quer destacar. Temos duas frases. As recuperações são a salvação dos alunos e as recuperações é a salvação dos alunos. Na primeira frase, eu quero destacar as recuperações. Então, meu verbo vai ficar no plural, já que recuperações é mais que um. E as recuperações é a salvação dos alunos. Eu quero destacar a salvação dos alunos. A salvação é um, então meu verbo fica no singular. Temos horas, distâncias e datas. Nesse termos, horas, distâncias e datas, nós vamos concordar com a quantidade, ou seja, com o número. Por exemplo, é 1h da tarde. É 1h. Um único. Um é singular. Então, nosso verbo vai ficar no singular também. Ainda não eram 7h quando chegaram. 7 está no plural, é mais de um. Então, nosso verbo também vai ficar no plural. Eram. Daqui até lá é meio quilômetro. Meio é menos que um. Ou seja, vai ficar no singular também. São 12 quilômetros a praia. 12 é mais que um. É plural. Então, meu verbo vai ficar no plural. E nos dias? Nos dias, a gente tem uma diferença. O verbo ele vai se ligar à quantidade. Entretanto, se eu tiver o termo dia na frase, o verbo se liga a dia e fica singular. Por exemplo, hoje é dia 13 de novembro. O 13 é mais que um, é no plural. Porém, a gente tem o termo dia, então nosso verbo vai ter que se ligar a ele, ao dia. Então vai ficar no singular. Amanhã será 13 de novembro. Mas Camille, está no singular. Mas não tem dia aí. Tem sim. O dia, ele só tá oculto. Ele tá elíptico na frase. Amanhã será dia 13 de novembro. E próxima. Amanhã serão 13 de novembro. Nesse caso, a gente já tá ligando a quantidade. Ou seja, 13, que é mais de um. Então, nosso verbo fica no plural. Nós também temos uma diferença com distâncias, horas, datas. Quando nós tivermos no predicativo muito, pouco, bastante, suficiente, demais, o nosso verbo vai estar sempre no singular. Por exemplo, R$4 é suficiente para um salgado. 4 está no plural, mas como temos o termo suficiente, nosso verbo fica no singular. 2 centímetros é muito para um átomo. 2 também está no plural, mas como temos o termo muito, o nosso verbo fica no singular. Assim como todos os outros exemplos. 100 quilos é demais para ele. Demais é o termo, então a gente vai ter o verbo no singular. Será pouco 10 minutos da manhã? Pouco também é nosso termo. Então nosso verbo está no singular. Será. E 15 metros foi bastante para a queda. 15 está no plural. Mas nós estamos seguidos pelo termo bastante. Ou seja, nosso termo vai ficar no singular, que no caso é o foi. Então, gente, essa foi nossa aula de concordância verbal do verbo ser. No caso, é concordância verbal já do verbo ser, então não é verbal do... Enfim. É isso aí, gente. Se inscreve no canal, inscreva-se. Não podemos começar com C na frente.
Enfim, é isso aí, gente. Inscreve no canal. Se inscreve. Inscreva-se. Dá like também. É nóis.